Testamento de Naphtali, o oitavo filho de Jacó e Bila. Conta a história bíblica que Jacó teve 12 filhos, e cada um deles possui um testamento pseudepígrafo, escritos provavelmente após o século I da era cristã, e são conhecidos como os Testamentos dos 12 Patriarcas. Aqui no canal você poderá ter acesso a todos eles, confira. Acompanhe agora, o Testamento de Naphtali. Esta é uma cópia do Testamento de Naphtali, que ele ordenou na época de sua morte, no 130º ano de sua vida. Quando seus filhos se reuniram no 7º mês, no primeiro dia do mês, enquanto ainda gozava de boa saúde, ele lhes preparou um banquete de comida e vinho, e despertando pela manhã, disse-lhes: Estou morrendo. Mas eles não acreditaram, e enquanto ele glorificava ao Senhor, se fortaleceu e disse, que depois daquela festa ele deveria morrer, e começou então a dizer: Ouvi, meus filhos, vós filhos de Naphtali, ouvi as palavras de vosso pai, eu nasci de Bila, porque Raquel agiu astutamente, e deu Bila em seu lugar a Jacó, e ela concebeu e me deu à luz sobre os joelhos de Raquel, por isso ela me chamou de Naphtali. Raquel me amava muito, porque nasci em seu colo, e quando eu ainda era jovem ela costumava me beijar e dizer, que eu possa ter um filho do meu ventre, semelhante a ti. Por isso José também se tornou semelhante a mim, em todas as coisas, segundo as orações de Raquel. Minha mãe era Bila, filha de Roteus, irmão de Débora, e ama de Rebeca, que nasceu no mesmo dia que Raquel. Roteus era da família de Abraão, um caldeu temente a Deus, de nascimento livre e nobre. Mas foi levado cativo e comprado por Labão, que lhe deu Euná sua serva por mulher, e ela deu à luz uma filha, e a chamou de Zilpa, nome da aldeia na qual ele havia sido levado cativo. E depois ela deu à luz a Bila, dizendo: Minha filha se apressa em buscar o que é novo, pois imediatamente após o nascimento ela agarrou o peito, e se apressou em amamentar. Assim era eu, rápido em meus pés como o cervo, e meu pai Jacó me designou para todas as mensagens, e como um servo ele me deu sua bênção. Pois assim como o oleiro conhece o vaso, e quanto ele deve conter, e molda o barro de acordo com sua capacidade, assim também o Senhor faz o corpo à semelhança do espírito, e de acordo com a capacidade do corpo ele implanta o espírito. Não fica a terça parte de um cabelo aquém da outra, porque toda a criação foi feita com peso, medida e regra. E assim como o oleiro conhece a utilidade de cada vaso, para que serve, assim também o Senhor conhece o corpo, até que ponto ele persistirá no bem e quando começa no mal. Pois não há inclinação ou pensamento que o Senhor não conheça, pois ele criou cada homem à sua própria imagem, e conforme a força de um homem, assim também é sua obra. Conforme sua mente, assim também é sua habilidade. Conforme seu propósito, assim também é sua realização. Conforme seu coração, assim também é sua boca. Conforme seus olhos, assim também é seu sono. Conforme sua alma, assim também é sua palavra, seja ela na lei do Senhor ou nas obras de Belial. E assim como há uma divisão entre a luz e a escuridão, entre a visão e a audição, também há uma divisão entre o homem e o homem, entre a mulher e a mulher. E não se pode dizer que um é igual ao outro, seja no rosto ou na mente. Pois Deus fez todas as coisas boas em sua ordem, os 5 sentidos na cabeça, e uniu o pescoço à cabeça, acrescentando-lhe também o cabelo para a beleza e glória. Depois o coração para o entendimento, o ventre para os excrementos, o estômago para moer, a traqueia para inspirar o ar, o fígado para a ira, o fel para a amargura, o baço para o riso, as rédeas para a prudência, os músculos dos lombos para o poder, os pulmões para a retração, os lombos para a força e assim por diante. Portanto, meus filhos, façam todas as suas obras com ordem e boa intenção, no temor de Deus, não façam nada desordenadamente, por desdém ou fora de tempo. Porque se disseres ao olho que ouça, ele não pode. Assim enquanto estiveres nas trevas, não poderás fazer as obras da luz. Não procureis, pois, corromper as vossas ações pela avareza ou por palavras vãs, para enganar as vossas almas, porque se vos calardes na pureza do coração, entendereis como reter a vontade de Deus e rejeitar a vontade de Belial. O sol, a lua e as estrelas não mudam a sua ordem. Assim também vós não mudeis a lei de Deus pela desordem das vossas ações. Os gentios se desviaram, abandonaram o Senhor, mudaram sua ordem e obedeceram a troncos e pedras, e aos espíritos de engano. Mas vós não sereis assim, meus filhos, reconheçam no firmamento, na terra, no mar e em todas as coisas criadas, o Senhor,
que fez todas as coisas, para que não vos torneis como Sodoma, que mudou a ordem da natureza. Da mesma forma, os vigilantes do céu também mudaram a ordem de sua natureza, a quem o Senhor amaldiçoou no dilúvio, por cuja causa ele fez a terra ficar sem habitantes e infrutífera. Estas coisas vos digo, meus filhos, porque li nos escritos de Enoque, que vós também vos apartareis do Senhor, andando conforme todas as iniquidades dos gentios, e fareis conforme toda a maldade de Sodoma. E o Senhor vos trará cativeiro, e ali servireis aos vossos inimigos, e sereis curvados com toda aflição e tribulação, até que o Senhor vos tenha consumido a todos. Depois de terdes sido diminuídos e reduzidos em número, voltareis e reconhecereis o Senhor vosso Deus, e ele vos tornará a fazer voltar a vossa terra, segundo a sua grande misericórdia. E acontecerá que depois que entrarem na terra de seus pais, eles outra vez se esquecerão do Senhor e se tornarão ímpios, e o Senhor os espalhará sobre a face de toda a terra, até que venha a compaixão do Senhor. Um homem que pratique a justiça e a misericórdia tanto para com os que estão longe, como para com os que estão perto. Ouçam mais esta palavra, meus filhos. No 40º ano da minha vida, tive uma visão no Monte das Oliveiras a leste de Jerusalém. Vi que o sol e a lua estavam parados, e Isaque, pai de meu pai, nos disse: correis e vos apodereis deles, cada um segundo a sua força. E aquele que deles se apoderar, lhes pertencerá o sol e a lua. E todos nós corremos juntos. Levi agarrou o sol e Judá ultrapassou os outros e agarrou a lua, e ambos foram levados junto com eles. E quando Levi se tornou como o sol, um jovem lhe deu 12 ramos de palmeira. Judá tornou-se brilhante como a lua, e sob seus pés havia 12 raios. E os dois, Levi e Judá, correram e os agarraram. Vi na terra um touro com 2 grandes chifres e asas de águia nas costas. Queríamos agarrá-lo, mas não conseguimos. Veio então José e o agarrou, e subiu com ele para o alto. Eu vi porque eu estava lá, e eis que uma escritura sagrada nos apareceu dizendo: assírios, medos, persas, caldeus, sírios, estes possuirão em cativeiro as 12 tribos de Israel. E depois de 7 dias, noutra visão vi nosso pai Jacó, em pé junto ao mar de Jânia, e nós estávamos com ele, e eis que passava um navio, sem marinheiros nem piloto, e no navio estava escrito: navio de Jacó, e nosso pai nos disse: venham e embarquemos no nosso navio. E quando ele subiu a bordo, levantou-se uma forte tempestade de vento. E nosso pai, que estava no leme, retirou-se de nós, e nós, jogados pela tempestade, éramos levados pelo mar. E o navio se enchia de água, sendo fustigado por ondas poderosas até que se despedaçou. Nisso José fugiu num pequeno barco, e todos nós estávamos divididos em 9 tábuas, e Levi e Judá estavam juntos, e todos nós fomos dispersos até os confins da terra. Então Levi, cingido com pano de saco, orou por todos nós ao Senhor, e quando a tempestade cessou, o navio chegou à terra como se estivesse em paz. Logo veio nosso pai, e todos nós nos alegramos unanimemente. Contei estes 2 sonhos a meu pai, e ele me disse: estas coisas hão de cumprir-se a seu tempo, depois de Israel ter padecido muitas coisas. E acrescentou então meu pai e disse: creio em Deus, que José está vivo, ele vive, pois vejo que o Senhor o contou entre vós. E disse chorando: ai de mim, meu filho José, tu vives, ainda que eu não te veja, e tu não vejas a Jacó que te gerou. Ele também me fez chorar com essas palavras. Meu coração ardia de vontade de declarar que José havia sido vendido, mas eu temia meus irmãos. Meus filhos, eu vos mostrei os últimos tempos, como tudo acontecerá em Israel, portanto ordenai também a vossos filhos que se unam a Levi e a Judá, porque por meio deles surgirá a salvação para Israel, e neles Jacó será abençoado. Pois por meio de suas tribos Deus aparecerá na terra, para salvar a raça de Israel e reunir os justos dentre os gentios. Se fizerdes o bem, meus filhos, tanto os homens como os anjos vos abençoarão, e Deus será glorificado entre os gentios por meio de vós. O diabo fugirá de vós, e as feras selvagens vos temerão, o Senhor vos amará, e os anjos se apegarão a vós. Assim como um homem que educou bem uma criança, é guardado em boa lembrança, assim também uma boa obra é uma boa lembrança diante de Deus. Mas aquele que não fizer o bem, tanto os anjos como os homens o amaldiçoaram, e Deus será desonrado entre os gentios por causa dele. O diabo o fará seu instrumento peculiar. Todas as feras o dominarão e o Senhor o odiará.
Pois os mandamentos da lei são duplos, e devem ser cumpridos com prudência, pois há um tempo para o homem abraçar sua esposa, e um tempo para se abster dela para praticar a oração. Portanto há 2 mandamentos, e se não forem cumpridos na devida ordem, eles trazem grandes pecados aos homens, e o mesmo se aplica aos outros mandamentos. Portanto, meus filhos, sede sábios em Deus e prudentes, compreendendo a ordem dos seus mandamentos e as leis de cada palavra, para que o Senhor vos ame. Assim, após ter comido e bebido com seus filhos, tendo o coração alegre, cobriu o rosto e morreu. E depois de lhes ter dito muitas coisas semelhantes, exortou-os a que transportassem os seus ossos para Hebrom e os sepultassem com os seus pais. E seus filhos fizeram conforme tudo o que Naphtali, seu pai, lhes ordenara. Agradeço sua companhia até aqui, até a próxima.